Seguimos acompanhando os últimos desdobramentos internacionais que vêm ocorrendo em relação ao atual momento do Brasil, diante das ações ditatoriais que vêm ocorrendo principalmente por decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes. De início, vamos voltar a falar sobre o caso do ex-deputado federal Daniel Silveira. Como tinha prometido o advogado de Daniel Silveira, o Dr. Paulo Faria, há alguns dias atrás que iria em cortes internacionais depois das recusas que foram feitas por meio da dobradinha PGR e ministro Moraes em relação à progressão de regime do ex-deputado para o semiaberto. Só para você ter uma ideia, hoje 2 de outubro, o Daniel está completando 152 dias, além do prazo legal previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que prevê o cumprimento de 25% da pena para ter direito a essa progressão de regime, como você está vendo aí na imagem. Diante disso, direto da OEA, mostrando que não irá desistir desse caso do Daniel Silveira, o Dr. Paulo Faria manifestou-se e disse ontem, primeiro, que hoje 2 de outubro, estará protocolando novas denúncias contra o ministro Moraes e o PGR Paulo Gonet. Vamos ver o que disse o Dr. Paulo Faria. E aí, pessoal, tudo bem? Paulo Faria, falando aqui direto de Washington, D.C. Hoje é 1º de outubro de 2024, aqui por volta das 17 horas, estou aqui em frente à sede da OEA, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde eu vim buscar algumas informações para amanhã estar fazendo o protocolo da denúncia por crime de tortura praticados por agentes do Estado brasileiro. A denúncia é contra o Estado brasileiro e mencionando, claro, os seus agentes públicos, Alexandre de Moraes e Paulo Gonet. Então amanhã nos encontramos aqui na sede da OEA, tá bom? Um abraço a todos, até amanhã. Está aí o manifesto feito pelo Dr. Paulo Faria, que vem nessa luta incansável buscando a liberdade para o Daniel Silveira. Vale sempre lembrar sobre o caso do Daniel Silveira, que ele recebeu uma anistia do presidente Bolsonaro e essa anistia foi derrubada pelo STF com votos de juízes que eram vítimas no processo e esse mesmo STF condenou o ex-deputado à prisão. Hoje o deputado se encontra preso nessa situação no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro. Ainda falando sobre o atual momento do Brasil a nível internacional, o jornalista norte-americano Michael Shellenberger, que esteve no Brasil na última manifestação do 7 de setembro, segue trazendo graves denúncias. Agora, ao apresentar um histórico de suas denúncias, ele voltou a falar sobre o Brasil. Dessa vez, ele vem acompanhando o envolvimento do atual governo americano com a censura que vem ocorrendo no Brasil. Vamos acompanhar o posicionamento do jornalista Michael Shellenberger? Nos últimos 2 anos, meus colegas e eu documentamos diversas operações ilegais de agências do governo dos Estados Unidos, incluindo a Agência Central de Inteligência, a CIA, o Federal Bureau of Investigation, FBI, e o Departamento de Segurança Interna, o DHS. Nós documentamos como a CIA, seus aliados e intermediários criaram a farsa do conluio de Donald Trump com a Rússia, conduziram esforços rigorosamente organizados para assumir o controle da censura e moderação de conteúdo de Twitter e outras redes sociais e interferiram nas eleições de 2020 ao aprovar a publicação de uma carta de 51 ex-funcionários da CIA e de outras agências de inteligência que falsamente alegavam que havia evidências de que a história do laptop de Hunter Biden era desinformação russa. Cobrimos a perseguição do FBI a funcionários delatores, sua investigação inadequada de uma aparente farsa de bomba caseira no 6 de janeiro e a interferência ilegal do FBI nas eleições de 2020 ao espalhar desinformação e incentivar a censura da notícia sobre o laptop de Hunter Biden. E finalmente documentamos como o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que o Congresso criou após o 11 de setembro para combater o terrorismo, executou várias operações para desinformar, exercer censura e interferir em eleições envolvendo membros atuais ou antigos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, do Ministério da Defesa Britânico e da CIA. O DHS, nós mostramos, também criou as chamadas parceiras públicos-privadas, com grupos de censura como o Observatório da Internet de Stanford. Agora, meus colegas e eu descobrimos que agências do governo dos Estados Unidos, incluindo o FBI e intermediários conhecidos da CIA, têm financiado a defesa de censura e aconselhado o governo brasileiro sobre como aplicá-la. Isso importa para mim, pessoalmente, porque o governo brasileiro está atualmente me perseguindo por expor sua censura ilegal
e por denunciar sua transformação em uma ditadura. Mas deveria importar para todos os americanos e brasileiros, porque é um abuso grosseiro de poder pelo governo Kamala Harris e Joe Biden e mais uma prova de que as chamadas agências do Deep State, do governo dos Estados Unidos, estão pressionando por censurar ilegal e outros ataques totalitários às liberdades americanas essenciais. Por isso, este é um momento extremamente perigoso. A boa notícia é que muitas pessoas estão acordando. Algumas semanas atrás, centenas de milhares de pessoas protestaram no Brasil em um dos maiores encontros pela liberdade de expressão na história. E agora, membros do Congresso americano estão exigindo o fim do financiamento de censura no Brasil. A administração Biden-Harris tem armado programas de assistência estrangeira dos Estados Unidos e outros meios para promover a censura no Brasil e reprimir a liberdade de expressão que seria protegida pela nossa Constituição dos Estados Unidos aqui em casa, disse o deputado Chris Smith hoje. Smith é um membro sênior do Comitê de Relações Exteriores na Câmara, que presidiu uma audiência no Congresso para examinar o totalitarismo incipiente do Brasil em maio passado. O deputado Jim Jordan e a deputada Maria Salazar copatrocinaram a legislação chamada Lei de Não Financiamento ou Aplicação de Censura no Exterior. O projeto planeja proibir assistência externa às entidades que promovam a censura de expressões que seriam protegidas nos Estados Unidos. 2. Proibir assistência externa às entidades que apoiam as diretrizes de censura do governo brasileiro às empresas de internet dos Estados Unidos. 3. Proibir a cooperação das autoridades policiais dos Estados Unidos com países estrangeiros para causar, facilitar ou promover a censura online do discurso político. E 4. Proibir a cooperação das autoridades policiais dos Estados Unidos com as diretrizes de censura do governo brasileiro contra empresas de internet sediadas nos Estados Unidos. Está aí o posicionamento do jornalista norte-americano Michael Schellenberg, trazendo à tona as últimas informações e as ações que vêm sendo feitas por meio de posições internacionais. O que você achou dessas informações? Finalizando o vídeo, eu peço para que você inscreva-se no canal e ative o sino da notificação para acompanhar as notícias em primeira mão. Escolha uma dessas opções de vídeos que está sendo mostrado na tela para continuar acompanhando o nosso canal. Obrigado pela audiência, é isso, um abraço e tchau!